Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte 3 do livro A Startup Enxuta. Eu vou começar falando sobre o fluxo de peça única e, para explicar melhor essa metodologia, eu vou falar sobre um dos exemplos citados do livro. O exemplo conta a história de um dos autores do livro A Mentalidade Enxuta nas Empresas, e ele fala que o autor estava colocando newsletter em envelopes juntamente com suas duas filhas. As meninas optaram por colocar as newsletters nos envelopes, fazendo uma etapa de cada vez. Ou seja, elas faziam uma etapa com todos os envelopes e depois passavam para a próxima, repetindo o processo. Já o pai achava mais eficiente fazer um envelope de cada vez, ou seja, ele finalizava o envelope para depois poder passar para o próximo. Então, eles decidiram dividir os envelopes em quantidades iguais para cada um fazer do método que preferia. No final, o pai acabou ganhando, porque fazer um envelope de cada vez é muito mais eficiente e rápido do que fazer cada etapa de uma vez, mesmo que não pareça. Justamente por ser feita uma peça, um envelope de cada vez, o processo é chamado de fluxo de peça única. Além da velocidade, outra grande vantagem dos lotes pequenos é que os defeitos podem ser identificados imediatamente. Porque, por exemplo, quando você está fazendo uma etapa de cada vez, você só vai perceber que tem um problema na etapa 4 quando você chegar com todos os produtos até lá. Então, se você precisar fazer um retrabalho, vai ser muito mais complicado do que você fazer um produto de cada vez, chegar lá com uma peça só, descobrir o problema e ter que refazer só uma peça. E foi exatamente daí que surgiu o sistema Andon, utilizado pela Toyota. Ele consiste em qualquer trabalhador de qualquer setor poder buscar ajuda no momento que notar que há algum problema na linha de produção, algum defeito em alguma máquina. E mesmo que um processo funcione melhor de maneira contínua, o sistema Andon faz com que ele seja parado assim que o problema for identificado e ele não puder ser consertado imediatamente. Mesmo que isso pareça ineficiente, parar todo o processo por causa de um problema, os benefícios de encontrar o erro e consertá-lo são muito maiores que os custos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre motor de crescimento, que é basicamente a metodologia utilizada pelas startups para alcançar o crescimento sustentável. A palavra sustentável é usada para excluir todas aquelas atividades que são feitas apenas uma vez e que geram um fluxo de clientes, mas não tem nenhum resultado a longo prazo. Existem 3 tipos de motores de crescimento: o recorrente, o viral e o pago. O motor de crescimento recorrente é aquele quando o uso do produto é contínuo, ou seja, o cliente continua a usar aquele produto por um longo período de tempo. Ele é calculado por meio da taxa de aquisição e evasão. Taxa de aquisição são os novos clientes que entram na empresa e taxa de evasão são os clientes que param de utilizar os produtos da empresa. Com essas taxas, eles calculam a velocidade de crescimento, que é basicamente a taxa de acumulação, que é a taxa de aquisição natural menos a taxa de evasão. Já no crescimento viral, o cliente divulga aquele produto só por estar usando. Ele não necessariamente precisa fazer uma propaganda daquele produto para ser conhecido, para que ele se interesse pelo produto e se torne um novo cliente. Como no caso da Tupperware, que só por usar aquele produto você já divulga, já faz um anúncio daquela marca, mesmo que indiretamente. A velocidade de crescimento desse motor é calculada através do ciclo viral, que é basicamente quantos amigos um novo cliente vai trazer para a empresa e caso esses amigos se tornem um novo cliente, quantos outros amigos eles vão trazer para a empresa. Já no motor de crescimento pago, o cliente desembolsa uma certa quantia de dinheiro toda vez que ele for utilizar aquele produto. E a velocidade de crescimento é calculada através do VTV, ou valor de tempo de vida, que é basicamente o valor que o cliente paga enquanto ele utiliza aquele produto, ou seja, no tempo de vida que ele é um consumidor daquele produto. Como, por exemplo, se uma empresa investe em uma propaganda $100 e conquista com essa propaganda 50 clientes, o CPA, ou custo por aquisição, vai ser igual a $2. Se o VTV for maior que $2, então aquela empresa está crescendo, aquele produto está ganhando reconhecimento.
O capítulo 11 é o capítulo que fala sobre adaptar-se, e principalmente no ambiente de startup enxuta, que não tem tantas certezas como teria numa empresa grande e consolidada, a gente tem que ter muita ciência de como se adaptar aos ambientes e às incertezas que vão vir pelo caminho. Bom, para começar, o nome do capítulo 11 é Adaptar-se. E ele é um capítulo muito importante, porque como a gente vai estar nesse ambiente de startup enxuta, a gente vai ter muito mais imprevistos e incertezas do que uma empresa grande e consolidada teria. Por isso, ele aborda muitos fatos interessantes e muito importantes para esse ambiente de startup. Uma das primeiras coisas abordadas no capítulo 11 é a criação de uma organização adaptativa. E para isso, o RISE na IMVU, ele implementou um sistema que era tão bom que os funcionários novos conseguiam sair desde o primeiro dia já sendo produtivos. Uma das coisas que ajudou muito o sistema a dar certo foi que o RISE ele fez com que o desempenho do mentor e do funcionário fossem atrelados. Então, assim, o mentor conseguia dar um treinamento muito mais eficaz e com muita mais seriedade. E esse sistema de treinamento, ele consistia em cada engenheiro receberia um mentor e apenas um mentor. Esse mentor seria para explicar como que funciona o sistema da empresa, os conceitos, as técnicas e toda a complexidade que um funcionário tem que aprender quando entra num novo ambiente de trabalho. O que a gente pode atrelar muito aos conceitos vistos na empresa da Toyota, que é a melhoria contínua. Está aberto a melhorar continuamente, porque isso faz com que seu desempenho ao longo do tempo só aumente. E é isso que o RISE acredita ser a construção de uma organização adaptativa. E esse sistema de treinamento novo, ele teve uma abordagem muito metódica, já que a evolução dele também foi muito orgânica, porque eles estavam abertos à evolução, à revisão e a experimentos dentro desse sistema. E isso também fez com que esse sistema fosse muito mais eficaz do que os outros e com menos incômodo para os funcionários para se adaptarem a isso. A ideia básica dos 5 porquês é você ligar os seus investimentos diretamente à prevenção dos sintomas mais problemáticos que podem haver no seu processo. Os 5 porquês, eles são um investimento incremental e ele tem como objetivo você desenvolver gradualmente a sua startup. Então, e de pouco em pouco, até o seu desempenho ir aumentando no nível que você chegue na excelência. Os 5 porquês foram originalmente criados pelo Toyota, mas eles foram adaptados e aplicados pelo Ray dentro da startup enxuta. Essa é uma ferramenta de identificação de problemas e ela tem como principal objetivo e foco descobrir qual a causa raiz de algum problema que possa estar causando danos no seu processo. Os 5 porquês são uma das coisas mais importantes que aparecem no capítulo como um todo. E para a gente aplicar essa filosofia, eu vou resumir um pouquinho de como funcionaria isso dentro da empresa. A partir do momento que a gente entende o que são os 5 porquês, a gente tem que realmente aplicar eles da forma certa, para que esses 5 porquês não se tornem a maldição das 5 culpas. Quando a gente tiver um problema dentro da nossa empresa, a gente vai parar para analisar as possíveis causas dele. Assim, a gente pergunta 5 vezes para esse problema o porquê dele ter acontecido, o que vai fazer com que a gente chegue diretamente na fonte do problema. E então a gente vai atuar nela, para que a gente elimine definitivamente esse problema e previna de ele ocorrer novamente. A nossa segunda regra é nunca permitir que o mesmo erro seja cometido 2 vezes. Isso faz com que a equipe também invista tempo em prevenção dos problemas, para que eles não ocorram novamente. A maldição das 5 culpas, ela acontece quando a gente faz uma aplicação errônea dos 5 porquês. Então, os funcionários frustrados, ao invés de tentarem achar a causa e eliminar esse problema, eles começam a culpar uns aos outros, tentando realmente apontar um culpado dentro da equipe. A maldição das 5 culpas, ela acontece quando a gente faz uma aplicação errônea dos 5 porquês. Então, os funcionários frustrados, ao invés de tentarem achar a causa e eliminar esse problema, eles começam a culpar uns aos outros, tentando realmente apontar um culpado dentro da equipe. O livro também apresenta 2 regras que devem ser seguidas para que essa maldição das 5 culpas não aconteça dentro da nossa organização. Essas 2 regras são: primeiro, ser tolerante em relação aos erros pela primeira vez. Essa primeira regra faça com que os funcionários eles sejam mais compassivos em relação aos erros uns dos outros. E isso não faz ninguém levar nada para o particular.
Então, se a pessoa errou pela primeira vez, a gente vai ter que ser um pouquinho tolerante e ensinar para que isso não aconteça novamente. O livro também apresenta 2 regras que devem ser seguidas para que essa maldição das 5 culpas não aconteça dentro da nossa organização. Essas 2 regras são: primeiro, ser tolerante em relação aos erros pela primeira vez. Essa primeira regra faça com que os funcionários eles sejam mais compassivos em relação aos erros uns dos outros. E isso não faz ninguém levar nada para o particular. Então, se a pessoa errou pela primeira vez, a gente vai ter que ser um pouquinho tolerante e ensinar para que isso não aconteça novamente. Bom, voltando as coisas agora um pouco mais para o capítulo 12, que é o capítulo que fala de inovar, essa é uma das coisas que é mais importante dentro da startup enxuta. Na verdade, dentro de todas as empresas, mas nem todas as organizações têm ciência disso. O capítulo vai abordar justamente isso. O Rise ele mostra para o leitor que é sim possível você construir uma organização que aprenda a equilibrar a necessidade dos consumidores existentes e o desafio de achar novos clientes. Ou então você gerenciar as linhas existentes do seu negócio e explorar ainda novos modelos de negócios e crescimento no mercado. Isso tudo ao mesmo tempo. Já que, como o livro mesmo apresenta pra gente, a sabedoria convencional das empresas é de que quanto mais uma empresa fica maior, ela automaticamente e inevitavelmente perde a capacidade de inovar, de ter criatividade e de crescer. E o autor discorda totalmente disso.